Isaías capítulo 30, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Podeis assentar. Os profetas tinham uma missão muito dura, cada um deles. De modo mais destacado, o profeta Isaías e o profeta Jeremias, porque tiveram que não apenas condenar os pecados da nação, dizendo que havia transgressão, e quando eles denunciavam o pecado, o faziam por estamentos, denunciavam os pecados dos sacerdotes, os pecados dos príncipes, do rei, os pecados do povo em geral. Eles dirigiam sua mensagem a todos os setores da sociedade, diagnosticando um estado decadente de espiritualidade, de relacionamento com Deus. Mas Isaías e Jeremias, além de combaterem os pecados do povo, e como outros profetas anunciarem juízos contra o povo, eles também tiveram que condenar as estratégias governamentais, tiveram que condenar as saídas imaginadas pelos líderes de Israel para os problemas da nação. Confrontaram, portanto, a nação no mundo espiritual, cultural e político. E por isso foram hostilizados e terrivelmente perseguidos em seu tempo. Nesta época, a Assíria ameaçava invadir a nação eleita por Deus, a nação de Israel. Os assírios eram os grandes inimigos do povo de Deus. E como é visto aqui na leitura, o povo de Israel queria buscar apoio do Egito contra a Assíria, porque o Egito também tinha interesses contrários aos da Assíria. E poderia ser nesta batalha, nesta luta, um parceiro para o povo de Deus contra a Assíria. Mas Isaías vai se levantar contra esta aliança pretendida. Vai falar de sua inutilidade, de que o juízo iminente não poderia ser evitado por essas estratégias, por essas investidas, porque o problema da nação não era político ou cultural, primeiramente, era espiritual. A nação tinha que se arrepender e voltar-se para Deus, e Deus é que seria para a nação o seu verdadeiro libertador. Mas vamos entender como se encontrava a nação de Israel naquele período. O começo do verso 30 revela como eles estavam endurecidos, porque diz: ai dos filhos rebeldes,
diz o Senhor. Era uma nação que não estava atentando para a palavra de Deus, para a voz dos legítimos profetas, que não estava com uma vida espiritual adequada, sintonizada com Deus. Havia rebeldia na forma de independência. A nação achava que poderia lidar com seus próprios problemas, da forma como sua própria sabedoria o estabelecesse. Eles não haviam se tornado ateus, eles continuavam reconhecendo que havia Deus lá em cima. Mas eles montavam suas estratégias e ações para resolverem os seus problemas como se Deus não existisse. Eles não colocavam Deus nas suas decisões, não buscavam a Deus para saber o que é certo. Isso é o que nós chamamos de ateísmo prático. É quando alguém pode até dizer que acredita em Deus, então ele não incorre no ateísmo teórico. Ele admite que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse, como se Deus não agisse, como se ele tivesse que lidar com as suas situações, resolver os seus próprios problemas com a sua própria sagacidade. Todos nós tomamos conhecimento da reforma protestante do século XVI. Preguei sobre este grande evento histórico no culto último de domingo. Foi um momento em que o evangelho puro ganhou os centros urbanos, foi ouvido dentro de universidades e cortes, e um grande mover de Deus aconteceu na Europa. O século XVII ainda deu prosseguimento a isso. Foi o século dos pietistas alemães, dos morávios, enviando seus missionários, dos puritanos. Mas alguma coisa também crescia no século XVII, que ganhou sua grande força no século XVIII. Foi o iluminismo. O iluminismo, o racionalismo, era aquela ideia de que o homem deveria se emancipar de toda dependência de autoridade. Fosse a autoridade do Papa, como havia na Idade Média, fosse a autoridade das Escrituras, como diziam os crentes, os protestantes, os evangélicos. Os homens deveriam ser livres pensadores e guiados apenas pela sua razão. Nesse momento, a maior parte destes iluministas não eram ateus teóricos, mas eram ateus práticos. Eles defendiam o deísmo. O deísmo é a doutrina segundo a qual Deus fez o mundo. Afinal de contas, naquele tempo não havia teoria do Big Bang, teoria da evolução, eles não tinham explicações outras para a origem do universo, da vida, do homem. Então, eles reconheciam que um Criador havia feito o universo, feito o homem. Mas este Criador teria estabelecido as leis naturais, as leis que governariam o mundo natural. E depois ele se ausentou. Ele fez, mas ele deixou o mundo para a administração dos homens. Ou seja, eles não acreditavam em milagres, em intervenções divinas em relação aos fatos. Precisavam de Deus para ter uma explicação para o início. Deus era apenas uma hipótese para dar sentido à existência desse mundo. Mas a partir do mundo criado, era como um relógio que, feito e lhe dada a corda, agora vai funcionar pela força da corda que se lhe deu, pelas leis que Deus instalou no mundo. Então não existiriam milagres. Os relatos de milagres para eles foram falhos.
ou foram exageros, ou coisas que à época não se podia explicar, mas que com o tempo a ciência explicaria. Eles enalteciam a ciência e diziam que o homem estava se emancipando da infância, quando dependia da autoridade ou da igreja ou das escrituras, como uma criança depende da condução de seus pais, para a idade adulta, a era da razão, quando cada um seria dono de si mesmo, quando o homem iria criar um mundo melhor pela sua própria iniciativa. Valorizavam a educação, valorizavam a ciência, mas uma educação humanista, onde a Bíblia estaria fora, onde o único condutor seria a racionalidade humana, independente de Deus, em sua autonomia. Interessante, irmãos, que hoje em dia nós estamos vendo uma situação que nem condiz com aquilo que nós cremos pela Bíblia, e nem condiz nem mais com esse iluminismo, embora haja muito dele em nosso tempo. Porque eles defendiam a valorização, não pelo mesmo motivo que nós, dos direitos individuais, das liberdades fundamentais de ir, de vir, de expressão, porque valorizavam o indivíduo e sua autonomia, e valorizavam a chamada autonomia coletiva, a individual dos indivíduos, a coletiva de uma comunidade que decide suas leis pela maioria. Hoje em dia, nem isso, porque hoje em dia nós estamos vendo uma ênfase em controle sobre as nossas liberdades individuais, de expressão, de reunião, de locomoção, nesse mundo pós-pandêmico. E nós estamos vendo uma tirania das minorias. Eles não, eles defendiam a democracia, o governo da maioria. Portanto, nós estamos hoje numa situação até mais problemática do que desse período do iluminismo que ganhou força no século XVIII. O iluminismo tinha muitas ideias cristãs que haviam sido por eles secularizadas, reinterpretadas, de modo a que Deus não fosse necessário para essas concepções. O que de bom eles tinham, lhes vinha do cristianismo, embora não o quisessem admitir. E o que de ruim traziam, vinha deles próprios, em sua arrogância, em seu orgulho de quererem um mundo sem Deus. O resultado está sendo esse. Não homens livres, mas homens controlados. Não o governo comunitário da maioria, mas a tirania das minorias e do politicamente correto. Quando tiraram Deus, eles tiraram todo o princípio de ordem do mundo que queriam instaurar. Essas pessoas, no início, defendiam uma moralidade à luz da consciência individual, não da prestação de contas com Deus. Mas com o passar do tempo, começou-se a perguntar por que seguir a consciência? Se ela realmente não vai nos levar a prestar contas com Deus. Quando veio a teoria do Big Bang, da evolução, eles tiraram Deus do princípio e ficou totalmente secularizado. De que vale agora seguir uma consciência que surgiu numa evolução por acaso, onde não houve alguém que a tenha criado segundo um padrão cósmico de justiça, ela é apenas um acidente num processo evolutivo. Então toda a moralidade a partir daí perdeu a sua razão de ser. Este mundo da razão independente gerou as duas guerras mundiais. A ciência que eles criaram com tanto otimismo serviu à indústria bélica, à produção de armas, e quase dizimou a Europa no século XX, porque já não tinham mais um Deus a quem prestar contas na cabeça deles. Já não havia mais por que levar tão a sério a consciência. Porque não agora, nesse novo estágio, viam Deus como Criador, mas o mundo como um acidente cósmico. E, meus irmãos, nós temos aí uma passagem do ateísmo prático para essa autonomia moderna, que não quer Deus em lugar algum.
Essa ideia permeia a sociedade secularizada, caída, em que nós estamos. E isso tenta entrar dentro da igreja. Nós assistimos televisão, lemos jornais, nossos filhos estudam em escolas, nós entramos numa universidade, e em todos esses ambientes circulam essas informações. E um cristão não vigilante, ele poderá fazer o seguinte equívoco: ele não nega Deus, ele reconhece Deus, mas ele quer viver ao modo do mundo, com independência. Nunca, no âmbito da psicologia, se deu tanta ênfase à autonomia individual. O que importa não é o que é certo, é aquilo que faz uma pessoa feliz, realizada, no projeto de vida que ela própria escolheu. É a era da autoestima. Reconhecer que é pecador, se contristar, cair em prantos no chão, é visto como doentio para essa sociedade. O conceito de pecado é opressor. Culpa é um estado subjetivo, frustrado, e não algo que corresponda à realidade no tribunal de Deus. E as pessoas, às vezes, empoeiradas com isso que vem do mundo, elas, embora continuem se dizendo crentes, cristãs, servindo a Deus, elas começam a dizer: eu não vou fazer tudo que o pastor diz, não. Na verdade, elas estão querendo dizer: eu não vou fazer tudo que a Bíblia diz. Mas para não parecer que elas estão se rebelando contra a Bíblia, elas falam no pastor, na igreja. Mas a rebeldia é contra Deus. A rebeldia é contra a palavra de Deus. Não querem ouvir conselhos. Não querem perguntar qual é a vontade de Deus. Se precipitam em suas próprias escolhas. São cabeças duras. Admitem o pecado quando reconhecer o pecado está de acordo com os seus interesses. Mas quando elas têm interesse em pecar, logo elas fazem todo um malabarismo hermenêutico, uma interpretação dos fatos, para dizer que aquilo não é pecado, para minimizar. É o mundo que nós estamos vendo hoje. É interessante que no século XVIII, irmãos, David Hume, que era um filósofo dessa linha, agnóstico, que não acreditava em Deus positivamente, defendia o iluminismo, era uma grande figura no mundo britânico. Ele era um escocês. Ele viveu na mesma época que John Wesley. O seu pensamento só não prevaleceu na Inglaterra porque Deus respondeu com fogo. E pela instrumentalidade dos irmãos Wesley e de George Whitefield veio um grande avivamento para a Inglaterra. Lá na Europa continental, porque a gente chama a Inglaterra de Europa não continental porque é uma ilha. Na Europa compacta, Alemanha, França. Voltaire, um iluminista, ele disse, entusiasmado com a expansão do pensamento iluminista, com as pessoas se sentindo agora científicas, racionais, abandonando a frequência aos cultos. Ele disse: passados 100 anos, depois da minha morte, a Bíblia vira peça de museu. Ele só não contava com um poderoso avivamento, os dois poderosos avivamentos que visitariam os Estados Unidos, o primeiro e o segundo despertar. Os americanos estavam embarcando nessa onda iluminista, mas Deus sacudiu a nação com avivamentos. Meus irmãos, várias vezes na história parecia que os secularistas iam ganhar, mas alguém clamou, mas alguém ousou, mas alguém pregou, mas alguém creu e Deus agiu.
E Deus operou, e Deus fez coisas gloriosas. Esse pensamento entrou nas igrejas da Europa, como eu disse, de tanto circundar e o povo não protestar, entrou. Por isso, diante do erro, a gente tem que falar contra. A gente tem que se posicionar profeticamente. Se ficarmos silentes, omissos, isso entra. E as igrejas europeias no século XIX começaram a absorver isso. Não acreditavam mais na inspiração da Bíblia, davam outra explicação para os milagres que a Bíblia narra, começaram a negar a divindade de Cristo. Quando você pergunta por que na Europa as igrejas estão vazias, por que houve esse declínio do cristianismo lá, é porque quando essas coisas entraram nos púlpitos, o evangelho deixou de ser relevante. De que adiantaria ouvir um pregador que não acreditava na Bíblia, que não acreditava em Jesus, que não acreditava em milagres, que não acreditava no Gênesis, que não acreditava no dilúvio universal? As igrejas começaram a esvaziar. Isso chegou nos Estados Unidos. Um movimento fundamentalista resistiu lá a isso, mas era um movimento que precisava de mais força para vencer aquele ímpeto. E Deus, mais uma vez, respondeu com fogo. E no século XX veio o avivamento pentecostal. Meus amados irmãos, nós precisamos clamar ao Deus que responde com fogo. Nós temos que clamar por um avivamento. O mundo vai de mal a pior, mas nós é que não poderemos estar aqui sem resistir, sem reagir, sem ganhar almas, sem fazer discípulos, sem abalar o mundo, sem deixar a marca na história. É o que nós precisamos. Na época do profeta Isaías havia esse ateísmo prático que hoje se pode ver nas igrejas. Eu fico olhando, irmãos, como foi fácil para igrejas pentecostais que creem em milagres e cura fecharem suas portas na pandemia antes mesmo que os decretos chegassem. Como essas igrejas hoje podem dar destaque a que Jesus ainda cura? Nós vemos que houve um esfriamento delas. Nós não ouvimos mais falar de tantas pessoas que foram batizadas num culto, batizadas no Espírito Santo. O pentecostalismo perdeu a sua força nesse momento. As igrejas ficaram num gueto. Há muita gente que está esperando no socorro do homem e não no que vem do alto. Nós vimos nesse período todo mundo dizendo ciência, ciência, ciência. Em vez de se estimular uma nação a clamar a Deus em meio às suas tribulações, era não, isso é coisa para a ciência. Você se pronuncia como crente sobre assuntos morais à luz da palavra de Deus, eles lhe refreiam. Fique com isso para você. E um jogador de vôlei que perdeu o seu lugar no time porque combateu uma coisa pecaminosa. Porque eles dizem, olhe, você não fale da sua fé aqui, fique com ela lá dentro da sua igreja. Eles querem reduzir o culto a uma terapia. O culto é para a gente se sentir bem. A estratégia é perversa, irmãos, porque se eles nos perseguissem diretamente como cristãos, isso seria mais fácil de enxergar. Isso colocaria todos em alerta. Mas eles dizem, sejam cristãos, mas sejam cristãos inclusivos. Sejam cristãos, mas guardem para vocês. Como se nós não tivéssemos a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Eles não se incomodam que a gente se reúna na igreja como uma terapia de grupo, lugar para autoestima, para as pessoas se sentirem felizes. Eles se incomodam com o coração do evangelho, que é arrependei-vos. Que pecado é grave, por isso Jesus morreu naquela cruz.
E não há salvação em nenhum outro, porque nenhum outro nome foi dado, além do nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos. Há toda essa pressão. E um tipo de vida cristã vai aparecendo, irmãos, com esse espírito de independência. Veja o que Isaías diz aqui no capítulo de número 28, versículos 15 e 16. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Há pessoas vivendo vida duplas, irmãos. Na igreja de um modo, na internet de outro. Na igreja de um jeito, nas redes sociais de outro. Pessoas que se vestem adequadamente dentro da igreja, mas se apresentam em fotos das redes sociais de forma totalmente diferente. Que usam uma linguagem sadia na igreja, mas que usam palavrões nas redes sociais. E essas pessoas pensam, desde que ninguém esteja vendo, ninguém sabe, Deus também não vê. Se elas tivessem temor de Deus no seu coração, saberiam que fora dos olhos do pastor e dos olhos da igreja, aquele que tem os olhos como chama de fogo está enxergando. Aquele que a tudo prescruta e vê, está vendo. Mas dizem: não, ninguém conhece, ninguém vê, Deus não nos vê. E veja a arrogância, versículo 16: vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Vocês empinam, é o que o profeta está dizendo, o nariz para Deus. Vocês acham que podem negociar a palavra de Deus, discutir com Deus o que Ele diz, questionar o mandamento, como se o barro fosse igual ao oleiro, como se a obra pudesse dizer ao artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. É esse espírito de autonomia, de arrogância. Hoje em dia, irmãos, devido a esse espírito, até a disciplina na igreja tem perdido muito de sua eficácia. Os irmãos já notaram que parece, exceto com aqueles sinceros, mas parece que praticamente não existe desviado hoje. Quem está fazendo uma coisa errada e é disciplinado por uma igreja, migra para outra que aceita aquilo que ele está fazendo. Algumas igrejas com isso têm até desistido de disciplinar e de cumprir a palavra também, porque estão raciocinando pragmaticamente, não biblicamente, e pensam: não adianta. A gente disciplina e vai para lá, então vamos parar de disciplinar. Algumas começam a pensar em números: não, se as outras estão aceitando, vamos baixar o nível aqui também, para que a gente não perca. Busca de estratégias humanas, mundanas, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não tivesse prescrito nada em sua palavra. Às vezes eu ouço pessoas por aí dizendo: eu quero fundar o meu ministério, mas a minha igreja vai ser assim, 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 como se não existisse norma bíblica sobre como deve ser a igreja, como se ele pudesse criar a igreja da cabeça dele, como se não tivesse a palavra dizendo. Esse espírito, irmãos, de autonomia, de individualismo, de falta de submissão à palavra de Deus. É interessante que aqui do capítulo 30, o texto que nós lemos, é dito assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Ou seja, esses filhos rebeldes não queriam a palavra,
Porque aonde é que nós tomamos conselho de Deus? Na sua palavra. Lá no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas medita na palavra de dia e de noite. E tudo quanto ele fizer vai prosperar, porque ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Nós temos que nos guiar pela palavra. A Bíblia diz: nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas cuida de fazer tudo quanto nele está escrito. Deus disse a Josué: porque fazendo isso, tudo que fizerdes, prosperarás. Nós temos a Bíblia como nossa autoridade, nós temos que buscar conselho de Deus. Não importa a sua opinião, não importa o que você acha, o que importa é o assim diz o Senhor. Mas naquela época, aqueles rebeldes, autônomos, eles não queriam saber do assim diz o Senhor, eles não queriam buscar conselho de Deus, talvez já porque sabiam que Deus iria reprová-los. Já porque talvez pressentiam que Deus ia dizer: o problema não é a Síria, o problema são vocês. O problema não é a ameaça, o problema é o pecado de vocês. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Pessoas, irmãos, que querem resolver a sua vida cotidiana como se Deus não existisse. Tem muita gente que está na igreja louvando, adorando, cantando, mas quando ele vai decidir as coisas na sua vida, o que define o padrão de suas escolhas é o lucro, é o ganho, é o bem-estar, entre aspas, é a felicidade pessoal, é os projetos realizados que ele obstinamente concebe. Nós mostramos que acreditamos e confiamos em Deus na nossa vida cotidiana. A cada passo das nossas vidas, a cada momento que temos que ir para cá ou para lá, nós temos que dizer: Senhor, para onde? Para onde eu vou? Nós temos que levar em conta nas nossas decisões os princípios da palavra de Deus, sermos guiados pela palavra de Deus. Não pelas nossas preferências, não pelos nossos gostos pessoais. Hoje em dia nós vemos igrejas por aí que usam a parede preta igual uma boate, o jogo de luzes, pessoas cantando com roupas coladas e brilhantes, dançando sensualmente, como se fosse uma boate, cantando músicas, muitas vezes com ritmos mundanos, sensuais e carnais. E dizem: nós fazemos isso porque a gente tem que adaptar o evangelho aos jovens. Mas se aquele é um ato de adoração, não importa o que o jovem acha ou deixa de achar dele. Adoração é a Deus. Não é o jovem que está sendo adorado, é Deus que está sendo adorado. E a adoração tem que se conformar ao que Deus é. A Bíblia diz: Deus é espírito, então vamos adorar em espírito. Saia fora imagem de escultura. Deus é verdade, vamos adorá-lo em verdade. Deus é santo, vamos adorá-lo em santidade. Adore da forma que você acha que vai ser a adoração lá no céu, e não numa boate daqui da terra. Adore conforme Deus quer ser adorado. O modo como você adora a Deus vai mostrar para o seu vizinho de que modo você vê Deus. Se tem uma pessoa lá dançando com a roupa colada, com luzes e tal, aquele que está vendo vai pensar: o Deus dela é o mesmo da boate lá. Mas se a pessoa vê você adorando a Deus seriamente, com reverência, com um hino
que tenha peso e majestade, como disse João Calvino, a pessoa vai conhecer que o seu Deus é aquele que era, que é e que há de vir. É o Todo-Poderoso. Nós não podemos adaptar. A questão é saber como Deus quer a igreja, como Deus quer a adoração, como Deus quer a pregação. Martin Lloyd Jones uma vez disse: quando você for a uma igreja, não apenas veja sobre o que o pastor prega, veja sobre o que ele não prega. Porque tem pastores que suas pregações podem ser bíblicas. Eles pregam adequadamente sobre o texto bíblico que eles escolhem. Mas tem textos bíblicos que eles nunca escolhem. Que eles são inconvenientes. Nunca se ouve eles falarem sobre aqueles textos. Pregam só sobre aquilo que é conveniente. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que não seguiam pela palavra de Deus. Segui pela palavra de Deus em todas as suas ações e atitudes. Mas também diz, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Ou seja, eles querem fazer as coisas na estratégia humana e não na unção do Espírito Santo. Duas coisas aqui, a palavra e o Espírito, andam juntas. Afinal de contas, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que saber pela Bíblia o que deve ser feito. E o que deve ser feito no poder do Espírito Santo. Deve ser feito no poder do Espírito Santo. O evangelismo não é manipulação. Portanto, não é uma questão meramente de tática ou de estratégia, mas de poder. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus amados irmãos, a nação de Israel não foi sempre assim, mas estava assim, naquele momento. Ela tinha tido dias melhores com Deus. Eu conheço crentes que quando começaram a sua jornada, eram homens de Deus, piedosos, levavam a palavra de Deus a sério, dependiam do Espírito Santo, mas foram, às vezes, progredindo financeiramente na vida, progredindo culturalmente na vida, o que não é errado. Deveriam usar isso daí para a glória de Deus, mas se deixaram contaminar por estas coisas. Não ofereceram resistência. Ao não oferecerem resistência ao que estava errado, nisso eles incorporaram, se acomodaram. E é uma das coisas mais tristes. A gente vê um crente que já nos pareceu piedoso, agora cheio de conceitos mundanos. Alguém que era sensível ao pecado, agora não vendo nada mais de grave no pecado, entorpeceu, entrou num sono, porque não vigiou, porque não combateu, e incorporou. Nós temos, irmãos, que não permitir que isso nos aconteça. Vai decidir, vai fazer, como fazer, o que importa é o assim, diz o Senhor. Não as nossas especulações, não a sabedoria humana, não a nossa estratégia, não a nossa perspicácia, não a nossa inteligência, mas o que Deus está dizendo. Vamos fazer não com a nossa habilidade natural, mas no poder sobrenatural do Espírito Santo. Quando perseguiram a igreja primitiva, Pedro e João foram presos, foram açoitados. O povo da igreja orou por eles, eles foram soltos. Eles voltaram pegando fogo. Tinham dito aos fariseus que não podiam parar de falar daquilo que tinham ouvido, visto, que eles não iam obedecer a homens antes que a Deus e tal, mas a igreja foi abalada, era uma igreja de novos convertidos. E quando eles saíram e foram ao encontro da igreja,
fizeram oração de renovação. Senhor, estende a tua mão para curar. Concede aos teus servos que preguem com intrepidez a tua palavra. Olha para as ameaças dele, não deixa a gente olhar não. Olha tu para as ameaças dele e dá poder a nós. E a Bíblia diz que o lugar se moveu, eles foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra. Meus irmãos, nós temos que ser renovados todo dia. Na carta a Tito 3:5, Paulo diz: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. A regeneração é uma vez só, o novo nascimento é único, mas a renovação é todo dia. Seja renovado, crente, todo dia, seja renovado no altar de Deus. Vamos levar em conta a palavra e vamos pedir que o Espírito de Deus nos capacite. Deus está dizendo: ai dos filhos rebeldes, que tomam o conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu Espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Primeiro pecado, não consultou a Bíblia. Segundo pecado, não se cobriram com o Espírito. Terceiro pecado, se cobriram de outra coisa. Esse aqui é o problema, é quando falta o Espírito e você quer ir atrás de outra coisa. Foi o fracasso de muitas igrejas pentecostais. Todos aqui que conhecem um pouco mais sabem que os pentecostais eram os mais radicais no passado. As mulheres pentecostais que se vestiam mais decentemente, era clara a distinção de vestes entre homens e mulheres. Muitos que são mais velhos aqui viveram o tempo em que as outras igrejas viam os pentecostais como extremistas pelo zelo que eles tinham. Hoje em dia, em igrejas pentecostais que estão havendo discotecas, que estão acontecendo coisas bem mundanas, uma frouxidão moral. Pessoas que estão se tatuando, homens colocando brincos. Interessante, irmãos, como aconteceu isso. Eu fico pensando, em algum momento o poder passou. Essas igrejas vinham crescendo. A história das Assembleias de Deus, que poderia nunca ter sido a Assembleia de Deus se os pioneiros eram batistas, queriam ficar na igreja batista, mas infelizmente o pastor batista, onde eles foram congregar, não os recebeu bem. Mas a Assembleia de Deus, assim como os batistas renovados, na década de 60, cresceram muito, cresciam. E estava na contramão do que se acha hoje. O que se acha hoje é o seguinte: não, nós temos que flexibilizar para crescer. Nós temos que nos adaptar, ficar mais leves, ficar parecido com o mundo e tal, para poder o povo vir para a igreja. Mas era a igreja mais radical e que mais crescia. É uma prova, irmãos, de que quando há avivamento é o poder do Espírito Santo que faz a obra crescer. Mas em algum momento esse poder parou. E essas igrejas queriam continuar crescendo, mas não tinham poder, mas não estavam crescendo. E então começaram a abrir, começaram a ceder, porque era preciso continuar crescendo, criar a aparência de que nada havia mudado, de que o crescimento continuava. E aí foram encontrar uma substituição para o poder de Deus. Se faltar o poder de Deus, irmãos, que fiquem 3 aqui. E a gente fica orando: Senhor, faz de novo. Mas não vamos encontrar substituto. Aqui diz: vocês acrescentam pecado a pecado. Primeiro, não se cobriram com o Espírito, mas o pior, porque não tinham o Espírito, em vez de se inquietarem com isso, foram colocar uma outra coisa no lugar. Foram encontrar um substituto. Nós não podemos encontrar substituto para o poder de Deus. Ou é o poder de Deus ou não é nada. Se faltar, vamos nos ajoelhar. Vamos derramar nossa alma diante de Deus. Vamos clamar por um avivamento.
mas não vamos acrescentar à nossa frieza um segundo pecado. E aí diz, capítulo 30, eu vou ler de novo, verso 1 para continuar. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Por que que Deus aqui é tão drástico, é tão forte contra a ideia do povo de Israel buscar apoio, ajuda no Egito? Por quê? Porque eles vieram do Egito, irmãos. Porque eles foram escravos no Egito. Eles estavam voltando ao opressor para reagir contra a Síria. Que coisa! Haviam sido humilhados no Egito, escravizados no Egito. Nos tempos áureos de Israel, eles celebravam a vitória de terem atravessado o mar e os cavaleiros de Faraó terem sido afogados e eles libertados do jugo de Faraó. E agora, sob a ameaça da Síria, vamos buscar lá ajuda no povo que nos oprimiu, que nos escravizou. É a igreja que, quando é intimidada pelo mundo, quer reagir com o mundo, quer vencer com o mundo. Tem igreja que já virou verdadeiro partido político para poder reagir às investidas ideológicas na política contra a igreja. Nós temos que protestar contra todas essas ideologias, leis iníquas, corajosamente, com todas as forças, até o último homem. Mas nós temos que protestar como igreja, não podemos virar um partido político. Nós temos que reagir como profetas e não como militantes de uma causa terrena, simplesmente de um partido, de uma alternativa que esteja aqui na horizontal. Nós não podemos, irmãos, voltar ao Egito. Nós não podemos buscar crescimento da igreja com flexibilização, buscar jovens na igreja com ambientação mundana. Não podemos. Nós não podemos vencer com o Egito. De lá nós saímos, para lá nós não vamos voltar. Nós temos que confiar em Deus. O texto diz que não adiantaria nada a força de Faraó, verso 3, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes já estão em Zoan e os seus embaixadores já chegaram a Anis, todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito. Interessante, irmãos, que aquela nação não queria ouvir os profetas sérios. Veja aí os versículos 9 e 10 do capítulo 30. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Hoje em dia nós estamos vendo aparecer no meio religioso toda a filosofia de mercado, de consumo. Igrejas estão concorrendo para arranjar clientes. E cada uma cedendo mais para ganhar membros a todo custo. E aí há pessoas dizendo, eu quero ouvir esse profeta, não aquele. Eu quero ouvir o que fala coisas aprazíveis. Como diz aqui, eles vão dizer para os videntes, para os profetas, não profetizem para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Teve uma socióloga francesa chamada Danielle Hervé, que escreveu um livro, já tem tradução para o português, O Peregrino e o Convertido, onde ela fala que no nosso tempo as pessoas não têm compromissos mais com a igreja, elas migram de igreja para igreja.
Porque o critério que as faz seguir uma igreja ou não tem nada a ver mais com doutrina, com crença, com ortodoxia, com biblicidade. Tem a ver com o estado emocional delas. Nessa daqui eu me sinto feliz, eu me sinto bem. O pastor aqui não me incomoda. Então eu vou ficar nessa. Não estou mais gostando, tem aquela outra, eu me senti melhor naquela outra. E vai. E ela vai dizendo que as pessoas ficam mudando de igrejas. Sempre em fases distintas, buscando o que lhes é melhor. Como naquele tempo, eles diziam para os profetas: não preguem para nós o que é reto. Interessante que Paulo profetizou isso lá na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versos 3, diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E essas pessoas vão encher templos, irmãos, pregando o que o povo quer ouvir. Veja aí o que diz a primeira epístola de João acerca dos falsos profetas, capítulo 4. 1 João 4, verso 5, diz dos falsos profetas o seguinte: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. São do mundo, falam do mundo, e o mundo ouve. Eles falam o que as pessoas querem ouvir, desejam ouvir. Quando o povo chega nesse estágio, irmãos, Deus pune com uma sonolência espiritual. Ou seja, porque eles não querem fazer a vontade de Deus, Deus também não mostra claramente para eles qual é a sua vontade. Tem até um ato de misericórdia de Deus aí. Deus sabe que eles não estão querendo fazer, então Deus não mostra para não aumentar a culpa deles. Em João 7,17, Jesus disse: se alguém quiser fazer a vontade do meu Pai, saberá se a minha doutrina é minha ou do Pai que me enviou. Note, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá. Há uma ciência que depende da disposição de querer obedecer. Quando as pessoas não querem obedecer, Deus às vezes as deixa numa cegueira. Foi o que aconteceu nos dias do profeta Isaías. Isaías capítulo de número 29, a partir do verso 10. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Deus está dizendo: olha, a minha palavra para vocês é como um livro selado. Teoricamente vocês poderiam ler, mas vocês dizem: não dá para ler porque está fechado. O nosso entendimento não está alcançando. No verso 12 diz: ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Ou seja, a minha palavra é como um livro dado a quem sabe ler, mas o livro está selado, ou então é um livro dado aberto a quem não sabe ler. Vocês não estão entendendo, é um espírito de profundo sono. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra. Jesus citou isso em referência aos fariseus. Mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O profeta está dizendo: olha, só há formalismo religioso, culto externo. No coração vocês não querem saber de Deus, não querem obedecer a Deus. E a religião de vocês é só o que foi repassado para vocês, que vocês memorizam, mas não entendem nada. Recebem aquilo como um ensino humano, mas não discernem profundamente o que seja. Portanto, meus irmãos, nós vemos aqui a confusão mental. Nós nunca tivemos nas igrejas um movimento tão amplo de pessoas hoje negando o dízimo como uma das coisas da devoção cristã. Hoje em dia na internet está cheio de avarentos aí que não querem dar o dízimo, dizendo que o dízimo é da época da lei. É certo que há aquelas igrejas que exploram a ideia da contribuição,
dando sentido de investimento para retorno, como as igrejas que advogam a teologia da prosperidade. Mas o dízimo é um ato de adoração de Jeová Jiré, o Deus nosso provedor. Não está associado à lei, porque antes de Deus dar a lei, através de Moisés, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Jacó deu dízimo. Jesus não disse aos fariseus que eles deixassem de dar o dízimo, mas o contrário. Em Hebreus diz que Jesus é o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas essas pessoas estão cegas. Elas estão cegas. Era ponto pacífico que um cristão não deveria se tatuar. A Bíblia diz claramente para não fazer tatuagem. Diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não há tela de um quadro para você desenhar o que quer. O corpo é para o Senhor é para o corpo, não é para você. Mas hoje em dia as pessoas estão se tatuando, marcando o seu corpo e não vendo nada demais nisso, dizendo-se crentes. Teve uma que disse que estava, uma cantora aí, que disse que estava com uma espécie de depressão e ela tinha que fazer uma tatuagem para se sentir bem. Aí se desculpa de colocando muitas vezes essas pessoas na tatuagem o nome de Jesus, um símbolo cristão. Mas Jesus não pediu isso. Jesus não pediu o nome dele no nosso ombro, na nossa perna. Pediu o nome dele no nosso coração e na nossa mente. Nós vemos uma cegueira, irmãos. É uma cegueira. As pessoas não enxergam mais. Alguns defendem bebida alcoólica e usam textos em que a Bíblia fala de vinho, ignorando que ela faz distinção entre vinho e vinho. E que há inúmeras reprovações no livro de Provérbios contra o vinho que embriaga. E Jesus, para ensinar sobre a superioridade do Novo Testamento, usou como ilustração o modo como se preserva o vinho sem ele fermentar. Você põe vinho novo, que era uma ilustração para o Novo Testamento, o suco de uva recém-feito, em odres novos, em estruturas novas. E assim ambos se conservam. O odre e o vinho, demorando mais a fermentar. Jesus, portanto, usou para a ilustração do Novo Testamento o vinho novo e as estratégias de sua conservação, mas essas pessoas estão cegas, elas não veem. Você se esforça, você tenta, você as encurrala com argumentos, mas elas não conseguem ver, irmãos, porque elas já estão obstinadas na sua posição, porque elas estão obstinadas em querer fazer algo, e parece que elas não conseguem enxergar a verdade diante delas, porque não querem fazer a vontade de Deus. Estão com escamas nos olhos, é o que Deus está dizendo aqui. Interessante que o profeta Isaías diz, era tão simples. Vocês estão correndo para lá e para cá, buscando apoio em Faraó. Mas era tão simples, era só confiar no Senhor e nas suas promessas. Era só descansar nele. Olha aí o que Isaías diz no capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. No capítulo 30, verso 7, ele diz: porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, por isso clamei acerca disso, no estarem quietos será a sua força. Descansar em Deus, confiar em Deus, confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus, confiar na capacitação do Espírito de Deus. Mas o homem autônomo, que quer ser dono do seu próprio caminho, não descansa em Deus, monta a sua própria estratégia, corre em vão, foge no final. Mas o caminho era tão simples: voltar a Deus, contrito, arrependido, e descansar nele. Deus diz que se o povo se arrepender,
o povo vai voltar a entender a palavra de Deus. Vai voltar a entender. O que lhe capacita a entender a Bíblia não é você ser doutor em grego e hebraico, ou ter estudado na melhor escola de teologia. É o seu coração estar disposto a fazer o que Deus diz. Aí Deus abre os seus olhos para entender. Aqui está dito em Isaías, no capítulo 29, a partir do 22. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Deus está anunciando um tempo de restauração. Aí ele diz no verso 24, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Quando há disposição para obedecer, irmãos, a palavra de Deus é tão clara, que diz aqui os versos 18 e 19, e naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro. Ou seja, quando você quer obedecer, até sendo surdo você vai ouvir. E dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão, e os mansos terão gozo sobre o gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. No verso 18 do capítulo 30, Deus diz assim, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos que dele esperam. Deus é bom, irmãos. Ele envia juízo sobre a nação de Israel. Ele disciplina o crente que desobedece, mas ele espera para ter misericórdia. Ele disciplina, não para destruir, ele não apaga o pavio que fumega, nem destrói a cana quebrada. Ele açoita e espera. Ele espera para no final ter misericórdia. E quando nós quisermos ouvir, ele estará lá para guiar os nossos passos. Veja aí os versículos 20 e 21 de Isaías 30. Bem vos dará o Senhor pão de angústia, a tribulação, castigo para que se arrependa, e água de aperto. Mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti. Ele vai te disciplinar, para que tu te corrijas. Mas quando tu te corrigires, não vai faltar mestres para te guiar. Os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho. Andai nele, sem vos desviardes, para a direita e para a esquerda. Quando você se voltar para o Senhor, ele vai falar com você. Quando você quiser fazer a vontade dele, ele vai lhe guiar. Você vai ouvir a voz atrás, dizendo, olha, este é o caminho. Vai nele. Não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra, meu Deus, guie o nosso caminho. Que o Senhor traga contrição, arrependimento, reconciliação, renovação, salvação. Que o Senhor, meu Deus, traga um desejo sincero de obedecer e fazer a Tua vontade, de Te servir, Senhor, sem buscar refúgio neste mundo, mas confiando apenas no Senhor que fez os céus e a terra. Fala com o Teu povo e guia-nos, ó Deus, pela Tua vontade. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, como diz o salmista, pelo caminho eterno. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.